Esse fim de semana eu viajei e na cidade em questão onde eu fui, passei na frente de um estabelecimento comercial que tinha o devido nome lá e embaixo estava escrito Loja Mística. E aí eu rapidamente olhei lá dentro, assim, passei de carro, né? E tava lá, todos os gnomos, os pêndulos, as pedras, tudo que você imaginar, né? Os incensos e tudo mais. E ficou rodando isso na minha cabeça. Loja Mística. E eu, pera, tem um equívoco aí, né? Isso não é místico. Isso não é místico. Não tinha o místico ali. Tava ali, porque o místico tá por trás de tudo, tá? Mas aquilo não é o místico. Então precisa ter. Tá tendo uma confusão, assim, de compreensão, né? Do que é o que nessa fase do ciclo da humanidade em que a gente se encontra aqui, nessas conexões, né? Se encontra vivo no corpo aqui e nessa, nessa vida, né? No corpo da condição humana. E a confusão que tem, né? E como as coisas são distorcidas e tá cada vez mais caótico. Isso é o ser humano sendo ser humano, né? Quanto mais sabe, menos sabe. É isso aí. Quanto mais acha que sabe, menos sabe. E aí eu achei legal trazer isso daqui aqui, até para não ter um equívoco sobre quem está chegando por aqui. Eu percebo que existe bastante, né? Bastante gente intelectualizada para um caramba, totalmente identificado com as propostas do intelecto, né? E aqui eu não estou nem falando da mente, que é o praxe do ser humano, é a pessoa que está encantada, ela está num romance com o intelecto, com o conhecimento, e tá lá comendo da fruta do jardim. E isso, o tanto de entrave que dá, né, para receber, até pessoas que às vezes eu recebo em sessões individuais, o entrave que dá para a pessoa receber. E aí se coloca num lugar arrogante sem perceber, num lugar pretensioso sem perceber. Isso é diante de si mesmo, não é diante da Anitta. Eu, por mim, o que cada um está fazendo da própria vida não cabe a mim. Então, a pessoa se coloca num lugar arrogante dentro de si mesma, pretensioso dentro de si mesma. Ah, já sei que não sou meus pensamentos, mas está completamente travado numa questão de justa identificação com o pensamento. E pode ser um pensamento que está tão automático que se tornou inconsciente, de tão automatizado que ele está. E a pessoa está completamente travada ali na, na, na vida mesmo ali, estou falando na vida. E parte desse lugar soberbo ali, né? E porque já ouvi falar tanto que memorizei, então eu já sei o que você está falando, mas você não está conseguindo fazer, querido. Então, se você não está conseguindo fazer, ou se você não está conseguindo enxergar, você não sabe. Enfim, e aí cada pormenorzinho que não é compreendido leva a esse lugar arrogante, ignorante, de ousar saber o que não sabe. E o místico não é pedra, não é carta, não é magia, não é hermetismo, não é. Peraí, que aqui entramos num lugar que até toca ali. Não é qualquer filosofia, não é. Nossa, e colocaram místicos incríveis como filósofos. E reduzir um místico a um filósofo é uma coisa muito, muito triste, mas enfim, próprio do reino dos homens, né? É, Então, e tudo isso coloca como despertar. Então, se começar a ler tarô, você não está despertando para nada. Se virar constelador familiar, você não está despertando para nada. Você fazer magia com pedra, com planta, com seja lá o quê. Isso aí é o ocultismo, é esoterismo, é magia, é escola iniciática, sei lá o nome que você quer dar. É tudo coisa criada pela mente humana. São ferramentas, são brisa, alguns é devaneio, outros são ferramentas muito úteis mesmo, e outros muito limitados, né? E tidos como, ai, agora, gente, eu vou constelar, então agora eu sou um ser de luz que desvendei. É limitado, é muito limitado ainda, está ainda preso nas dinâmicas humanas, está preso no bailinho do ego, fica preso ali eternamente. E isso não é místico. Isso não é místico. O místico é aquele que tem uma íntima, um íntimo, é íntimo disso, que é a fonte, que é o Criador. É uma percepção,
realista da presença da criação, em tudo. O místico é aquele que acessa o impalpável, é aquele que tem essa intimidade realista do que é isso que ousou falar, chamar de Deus e dar uma imagem. Então, esse lugar aqui, neste canal, esse corpo aqui nomeado Anitta, não está falando desse despertar fútil, banalizado, confuso e caótico que está se propondo hoje em dia. E aqui eu também não pus na listinha, mas se inclui aí os yogi, os yoga, não sei que nome, quem que é quem, a prática do hindu, esse rolo de definições também que o hinduísmo propõe e que o povo de cá banalizou pra caramba e é uma coisa estritamente cultural e aí quer encaixar na cultura e nisso distorce e faz o baile que não termina nunca das invenções do que sei, do ousar saber. Então, o conhecimento real que te leva para a verdade, primeiro de si mesmo e depois da verdade em si, ele é o autoconhecimento. Você pode se utilizar dessas ferramentas para fazer isso? Você pode, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você não precisa estar aqui ouvindo nada. Você pode fazer o que você quiser, até certo ponto, não é tão o que você quiser, assim. Só de você ter nascido, no corpinho que você nasceu, do jeitinho que você nasceu, no contexto que você nasceu, você já está condicionado a algo. Então, até a liberdade tem limites para o ser humaninho. Não tem como ser plenamente livre na vida do corpo. Reclame com Deus. Você que lute, se você quiser se forçar a argumentar algo sobre isso, né? Enfim, tudo isso é conceito. E isso não é o místico. Isso não é o místico. Vamos falar de novo? O místico é esse que tem essa percepção. É uma habilidade? Não sei. Tá palpável para todos? Tá, porque tá aí. O que te tira deste lugar é o seu apego ao condicionamento que foi proposto para você, que foi imposto a você. Sabe lá. Aqui, pronto, chegamos. O místico é esse que pactua com o mistério da existência e se entrega para isso e tá ok com isso e não se amedronta com isso. Por isso encontra o pleno, porque compreende que toda proposta que vem do que empaca a vida na condição humana é criação da cabeça, esteja isso disponível conscientemente ou não. Então, você encontra um caminho muito mais reto e muito mais simplificado quando você compreende que existe um misticismo que está disponível aí, que é o que sustenta toda a existência, e que você não vai manipular isso com orações ou com pedras, rituais, porque você é muito menor do que isso. Você é uma parcela ínfima de tudo o que existe. E não está no teu poder manipular nada e nem julgar o que é certo e o que é errado e se esse deveria estar vivendo assim ou não. O teu papel é viver a vida que te coube, sem criar minhoca. O ser humano se perde porque cria minhoca. O ser humano está, ele próprio, estudando e falando sobre aquecimento global há um século e não está fazendo nada para isso. Aí acontece como chama que o povo fala? Como é que é a palavra que dão? Não é calamidades, eu esqueci, gente, a palavra. Acontece aí as barbaridades ecológicas, e aí vem as teorias, né, do karma, que deu karma, ok. Deus está, de certa forma, se encaixa mesmo. Que Deus está castigando, que isso é... Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Se você é proprietário de um imóvel e você aluga o imóvel para uma pessoa, existe ali um limite do que é o que é responsabilidade do proprietário ou não. Porque quem está utilizando o imóvel é o inquilino. Ok, às vezes não é um exemplo tão bom porque tem todo um contrato ali. Mas, ó, falou certinho, a gente está pagando financeiramente eu estou falando, não é de castigo não, para viver numa casa que já é nossa.
E a gente criou essa realidade de ter que pagar para viver numa casa que é nossa já. A humanidade é responsável por qualquer coisa que esteja acontecendo, porque é inconsequente, porque quer só extrair, porque usa da matéria como um suprimento para si mesmo, sem pensar no todo, em tudo. Quer que o mundo sirva, tudo, todo. Daí os mais ignorantes pensam que até as outras pessoas existem para servir a ela. Aí rotularam isso de narcisismo. Então, e deram um nome, que tudo tem que dar nome, né? Tudo tem que dar nome, o ser humano adora rótulo, agora está na moda a pessoa ficar feliz porque encontrou um rótulo para a própria personalidade. Ah, foi um alívio para mim quando eu me diagnosticaram autista. Oi? Dá uma pausa, assim, dá uma lacuna. Dá uma lacuna. Então, a necessidade de definição do ser humano está chegando a níveis absurdos. E quanto mais a gente define, menos a gente está no fluxo, menos a gente se deixa viver nesse espaço místico, misterioso, que sustenta tudo e conduz a tudo o tempo inteiro, e não é caótico, mas é cíclico. E não é perecível. Demorou para achar. Não é perecível. E o ser humano fica atrás de tudo que é perecível. Ele quer segurar, ele quer apegar, ele quer controlar, ele quer definir. E nisso se perde, e perde a si mesmo, e causa o caos para si mesmo. E aí quer culpabilizar ou passar a responsabilidade para algo abstrato que não tem como rotular. E que é muito maior do que uma ínfima vida humana. Então precisa de muita compreensão de pequenas coisas antes de vir arrotar ou falar ou querer intimidar esse corpo nomeado Anitta, esta pessoa, essa mulherzinha com a cara sardenta. Tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, de que ponto você está partindo, o que você está querendo quando você vem aqui ouvir. E aonde está a sua cabeça? Você está atrás desse despertar banal, infantil, de coisa do despertar espiritual que tem aí hoje. Nossa, está insuportável, está insustentável já. Em que uma loja esotérica se intitula mística, está num engano tão absurdo e tão absoluto que não vai nada ser encontrado a não ser mais e mais confusão ou um engano pleno de que algo está se dando quando você está... Nossa, eu mesma amo que me foi... O dia que eu enxerguei frente a um baile louco. Tá lá, troca-troca de máscara, no infinito bailinho do ego. Cada hora tá uma música, você tá dançando, e porque trocou de música, você acha que você saiu. E eu não sei para que também essa necessidade que existe hoje em estar desperto e iluminado. Você tem que viver a sua vida. Se você viver a sua vida com plena presença, responsabilidade e atenção, você já está cumprindo com o propósito da vida. E não tem nada mais o que você precise fazer que parte da sua vaidade, ou que parta de um lugar arrogante e pretensioso de que você acha que você sabe. O caminho da plenitude interior é exatamente o não saber. É ousar não saber. É ousar não ter razão. Eu repito muito isso. Porque fiz por mim. Não porque li, achei bonito e vim falar porque eu quero aparecer. Mesmo quando você vê que o que você vê está correto, justo e reto como você vê, você está batendo no murro em ponta de faca, fazendo alguém entender algo que a pessoa não está disponível para aquilo ali. Ouse não ter razão. E veja o que acontece. Recua. Ouse não ter razão e recua. E vê o que acontece. Dá espaço para que algo aconteça para além das suas percepções, para além da ideia louca e ferrenha que você está levantando uma bandeira e tentando defender e arruinando a própria vida em defesa de uma ideia que é só sua. É um ponto de vista. Não importa a área que se encaixe isso aqui que eu estou falando aí na sua vida. Então você entende como que uma pequena compreensão de uma coisa leva para é uma nascente que desemboca num rio enorme? E tudo isso está compreendido no que é o místico, que é essa coisa misteriosa. Que sim, uns têm ali já uma habilidade mais disponível para se entregar para isso, e não importa por quê. É porque já viveu muitas vidas. Quem falou? É porque é uma alma antiga e alguma coisa. Quem falou?
Fica com o que você tem nas mãos. Fica com o que é palpável e possível para você neste agora, que é a sua vida aí de Josefa, de Genuíno, não sei o seu nome. A vida que te coube. O que você está fazendo com a vida que te coube? Está sentado buscando a resposta da libertação? Seja isso. Seja o melhor que você pode a cada dia. Não para conquistar o ouro da matéria, para cumprir com o propósito da vida, o contexto ao qual você foi exposto. Daqui venho falar do que vivo, do que vivi até então, e ao que fui exposta e como vivenciei a tudo o que fui exposta sem me querer ser ou me perceber especial por algo ali. Uma certa inocência e muita ingenuidade, existe uma diferença grande entre as duas, né? A ingenuidade sempre tem algo a ver com a ignorância, a inocência com a pureza. A inocência vem de um lugar puro, a ingenuidade vem de um lugar ignorante. Eu estou ignorante sobre algo e ajo de forma ingênua, né? Então tem que ter, tá vendo como é cada pormenorzinho assim, são pequenas coisas, são detalhezinhos que num todo fica gigante a distorção e a não compreensão do que é você e de que parte te cabe. Porque esse espaço desse canal não existe para que eu seja mentora, para que eu seja mestre, para que eu te torne no que eu sou. Eu sou eu, você é você. Se nos encontramos, como que é aquela oração da Gestalt, né? Muito legal aquilo. Eu sou eu, você é você. Se nos encontramos bem, se não nos encontramos, não temos o que fazer. E é isso. Então, quando chega aqui, principalmente o pessoal que está entrando na área de membros, vou postar coisa para vocês lá hoje também, principalmente o pessoal que está entrando para a área de membros, se você não chegar disposto a se despir dos 30 anos que você tem de prática de yoga, ou se despir dos 48 anos que você tem de estudo do não sei lá o quê, ou do diploma de psicologia que você está prestes a pegar na mão, ou que você já tem há tantos anos, ou do seja lá o quê, dos seus conceitos, da mitologia, se você não estiver disposto a se despir disso, tudo são linguagens, nada é dispensável, tudo é caminho. Tudo é caminho, mas é só caminho. Quando você se agarra e se identifica com o caminho, você não consegue sair dali. Você fica indo e voltando no mesmo caminho, você fica batendo, bate e volta, bailinho do ego, troca-troca de máscara. Achando que tem algo místico acontecendo, quando não. Então, aqueles que chegam aqui têm que estar dispostos a se despir dos conceitos, de tudo o que conhece até sobre si mesmo, porque se conhecesse intimamente a si mesmo, conheceria intimamente a Deus, que é isso, esse místico que estamos falando aqui hoje. E não tem poder maior humano do que esse, porque é aí que reside uma consequência de ações amorosas, responsáveis, inteligentes. E não essa bestialidade que é tida aí, por causa de conceitos religiosos e de bom e mal, e de sagrado e de profano, seja lá o que for. E aí não consegue enxergar a inteligência da verdade atuando, porque conceitualiza isso, porque está preso numa ideia de caridade, de não sei o quê, de qualquer ideia que você tenha aí. E mesmo que você não pratique algo, o inconsciente coletivo traz isso para você e você se coloca nesse conceito sem nem mesmo perceber. É tudo muito sutil. A percepção humana é muito sutil. Então, compreendendo detalhes e pequenas coisas e ir se despindo, tendo coragem de se despir de tudo o que é conhecido para mim, eu vou ousar não saber. Você vai vendo o peso que vai saindo e como é um deleite não saber, que você vai se entregando para esse mistério. E você vai vendo que você não tem controle sobre nada. E você vai ficando ok com qualquer coisa que se apresente, porque você sabe que é o propósito da vida e você está vivendo ele, seja lá o que for. Quem está julgando como certo e errado somos nós. Quem está deixando tudo mais caótico cada vez por tanto categorizar somos nós. Quem fica estudando e falando e dando palestras, sei o que, e não fazendo nada e não tendo ações inteligentes, somos nós. Não tem como você não se importar com o lixo que você produz, porque você acha que jogar fora da sua casa está fora, mas está dentro, e depois ficar lamentando pelas enchentes que... Somos nós.
Nós fazemos mal uns aos outros e a nós mesmos e não tomamos providência sobre isso. E fica atrás de uma espiritualidade criada pela mente humana que justifique todo o caos que o próprio humano está causando. E está errado? Não está, é o ciclo. Sabe Deus a proposta de tudo isso. A minha parte, a sua parte, é viver a vida que nos cabe com inteligência, atribuindo a si, sendo responsável pelo que eu sinto, pela vida que me coube, sem querer fugir, sem querer culpabilizar os outros, os desafios, as limitações, acolher tudo isso com amor, assim como com muita facilidade acolho a habilidade em fazer algo que todo mundo vê e aplaude. E não querer me tornar o outro, porque estou vendo o outro sendo muito hábil em fazer algo. Estou vendo o outro expressando o próprio talento de forma muito maravilhosa e confiante, e aí ouso achar que posso fazer igual. Não vai. Mesmo que a sua habilidade, o seu dom, o seu talento seja parecido com o do outro, você é você, o outro é o outro. Essa coisa do comparativo e de querer fazer igual, e essa loucura que foi criada com o mundo digital de curso, eu vou dar um curso para você se tornar o que eu sou, isso é enlouquecedor. É frustrante. Então essa não é a proposta daqui. Aqui é esse encontro com o místico. É esse encontro com você. E para que você se encontre com você, tem bastante coisa para compreender. Tem bastante coisa para você acolher em você. Com o coração, não com a cabeça. É receber, não é argumentar, não é embate, é trazer sim. Mas não para confrontar, para compreender. Não para mostrar que sabe. De novo, eu daqui não muda nada para mim o que você sabe, o que você não sabe. Não muda nada. Mas para você muda. Ouse não saber. Ai, que medo que dá. Abre mão do controle. Abre mão dos apegos. E dá de cara com medo. Ai, que medo que dá. Que medo que dá se derramar nesse oceano desconhecido, misterioso, que é o místico. Que não é esotérico, nem oculto. Tá vivo, pulsante e óbvio. Quem não vê são os olhos da carne, que está impregnado de ideia, de conceito, de pretensão, de arrogância. Porque ousa ser maior. Porque ousa achar que sabe mais. Dá para falar sem parar sobre isso. Acho que já passamos dos 20 minutos do reloginho me contando ali. Tá bom. Ouse não saber. Esse é um lugar místico. Entrega seus esoterismos, seus conceitos, seus conhecimentos, para você de fato receber o que está sendo entregue aqui nesse canal. E não, as sessões individuais não são com contribuição espontânea, porque estou fazendo caridade, que realmente tem muita dificuldade em pôr um preço, que não dá para precificar. O tempo é o maior ativo. Não tem um mais valioso do que ele. E você dispor de si para receber o outro. Não tem como pôr preço nisso. Porque eu não estou arrotando memórias de um livro, de um curso que fiz e pus um diploma na parede, estou aqui memorizada falando e tendo que consultar tudo para poder saber. Não. É orgânico, é vivo, é espontâneo. Direto da fonte. Então, cuidado até com os equívocos dessa. E são sessões. Quem passou pela sessão, até escreve aqui embaixo. Se você já passou por uma sessão individual, escreve aqui embaixo para o irmãozinho ver. Então, elas são contribuição espontânea para que todos possam ter acesso. E, de fato, tem histórias lindas para contar. E continuarão sendo espontâneas.
voluntárias, não espontâneas. A contribuição é obrigatória, mas o valor é voluntário das sessões individuais. E o pessoal que está chegando na área de membros, seja bem-vindo. Ali realmente a gente consegue aprofundar e prolongar muito mais do que é proposto aqui no aberto, tá bom? Porque é por causa de tempo mesmo e ambiente, e interesse, tá bem? O propósito da vida é estar vivo. O propósito da vida é viver. Todo o resto foi criado pela mente humana. Toda destruição, consequência da ação humana. Essa consciência precisa estar disponível. Principalmente para quem educa, está à frente ou tem crianças ao redor. Precisa estar disponível. O consumo, o desperdício, o que nós estamos fazendo com o planeta, que é a casa que nos foi ofertada. E não importa onde está a sua casa, como é a sua casa, e como você conduz o funcionamento da sua casa. A sua casa está dentro do planeta, que é a casa de todos. E se essa consciência não estiver disponível, nós mesmos vamos acabar com a gente mesmo. E Deus não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo que está como sustento de tudo. Até a próxima.